Você já sentiu que algo dentro de você mudou de vez e nunca mais foi o mesmo depois disso? Essa não é uma pergunta qualquer. É uma pergunta que ecoa no fundo da alma de quem já esteve diante do invisível, de quem já sentiu o chão se mover sem que nenhum terremoto acontecesse, de quem já chorou sem saber ao certo o porquê, mas com a certeza absoluta de que aquelas lágrimas vinham de um lugar além de si mesmo. Se você está aqui agora, se este vídeo chegou até você de alguma forma, preciso te dizer algo antes de mais nada. Isso não foi acidente. Nada na vida de um filho de Deus acontece por acidente. Há uma providência que organiza os passos, que dispõe os encontros, que conduz até a mensagem certa no momento certo, e o Espírito Santo tem algo específico para falar ao seu coração hoje. Hoje, quero falar com você sobre algo que vai muito além de uma simples reflexão espiritual. Quero tocar em algo que está guardado no lugar mais profundo do seu ser, naquele espaço que só Deus conhece e que só Ele pode alcançar. Existe um poder que poucos conhecem. Não é um poder que se aprende em seminários ou se lê em livros de teologia. É um poder que se vive. É um poder que transforma a estrutura interna do ser humano, que reorganiza prioridades, que dissolve medos antigos, que reacende chamas que pareciam extintas para sempre. Esse poder tem um nome, e esse nome é a presença viva de Deus agindo diretamente na vida de uma pessoa. E quando isso acontece, nada mais é igual. Ao longo dos próximos minutos, vamos mergulhar fundo em 7 experiências espirituais que só quem foi verdadeiramente tocado por Deus conhece. Não são experiências que se fabricam, não são sentimentos que se produzem com esforço humano. São marcas. São sinais que ficam gravados na alma como tatuagens invisíveis, que nenhum tempo apaga e nenhuma circunstância consegue roubar. E se você, ao ouvir essas experiências, sentir aquele frio na espinha, aquele aperto no peito, aquela sensação de que alguém está descrevendo exatamente o que você já viveu, saiba que não é coincidência. Deus tem uma mensagem específica para você hoje. Se você está passando por um momento difícil, se sente que perdeu o rumo, se está com dúvidas sobre o seu chamado ou sobre o amor de Deus por você, quero que você saiba, este vídeo chegou até você de propósito. Há um segredo que poucos conhecem, um poder capaz de gerar uma transformação tão profunda que nenhuma circunstância externa poderá reverter. Uma libertação que começa por dentro e que se expande para cada área da sua vida. Uma renovação que vai tocar aquelas partes de você que você achava que nunca mais seriam restauradas. Mas para descobrir esse segredo, você precisa ficar até o fim, porque é no fim que tudo faz sentido. Quero que você fique tão presente nesse estudo que pare tudo o que estiver fazendo. Coloque o telefone num canto, feche os outros aplicativos, respire fundo, porque o que vem a seguir foi preparado não apenas por mãos humanas. Foi preparado com oração, com busca, com o desejo sincero de que o Espírito Santo use cada palavra para tocar o que precisar ser tocado na sua vida hoje. Antes de começarmos, quero que você faça algo muito especial. Nos comentários deste vídeo, escreva agora: Paz do Senhor. Essa é uma tradição preciosa que temos aqui neste canal. Muitas pessoas que nos assistem não têm uma igreja por perto, não têm um pastor com quem conversar, não têm uma comunidade que os acolha de verdade. E este canal se tornou, para muitos deles, um ponto de apoio espiritual genuíno, um lugar de encontro com a palavra viva. Há testemunhos de pessoas que encontraram forças para continuar através de um vídeo assistido às 3 da manhã, quando o desespero batia na porta. Por isso, antes de cada estudo, nós nos saudamos como irmãos. Escreva Paz do Senhor e sinta que você não está sozinho. Há uma família enorme aqui, unida pela fé, pelo amor e pela busca de Deus. E se você ainda não está inscrito neste canal, saiba que se inscrever aqui não é apenas um gesto digital.
É uma declaração de que você quer permanecer conectado à palavra, que você quer nutrir a sua fé dia após dia, que você escolhe priorizar o que é eterno sobre o que é passageiro. Toque no botão de inscrição agora e ative o sininho das notificações, porque Deus pode ter uma mensagem para você justamente no dia em que você mais precisar. E quero que você receba essa mensagem em tempo. O estudo vai começar. O choro que não tem explicação. Tem um tipo de choro que confunde quem nunca passou por ele. É um choro que não vem da dor, não vem de uma perda, não vem de um problema recente ou de uma notícia ruim. Ele simplesmente aparece. Às vezes, no meio de um culto, quando a congregação ainda está cantando e você ainda nem entrou plenamente na adoração. Às vezes, enquanto você está sozinho lendo a Bíblia, numa manhã qualquer, numa passagem que você já leu dezenas de vezes antes. Às vezes, ouvindo uma música de louvor no carro, na estrada, de madrugada, quando o único companheiro que você tem é o silêncio da noite e a melodia que sai dos alto-falantes. E você tenta entender o que está acontecendo, tenta colocar em palavras, tenta racionalizar, mas não consegue, porque esse choro não tem palavras humanas. Ele vem de um lugar onde as palavras não chegam. A ciência chama isso de resposta emocional involuntária a estímulos de profundo significado pessoal. Os neurocientistas identificaram que o choro espontâneo, especialmente aquele que ocorre em contextos de reverência ou de beleza percebida, está ligado ao processamento de experiências que o cérebro não consegue categorizar dentro de padrões conhecidos, o que gera uma liberação química intensa, um aumento de oxitocina e uma sensação de alívio e conexão profundos. Pesquisadores da Universidade de Tilburg, na Holanda, chamaram esse fenômeno de choro de elevação e documentaram que ele está associado a experiências que o indivíduo percebe como transcendentes, maiores do que ele mesmo. Mas o povo de Deus chama esse choro pelo nome certo. É o toque do Espírito Santo sobre uma alma que está sendo alcançada, preparada, purificada. Pense em Pedro, na noite em que negou a Jesus 3 vezes. A Bíblia diz, em Lucas 22, versículo 62, que ele saiu e chorou amargamente. Aquele choro não era só arrependimento técnico, não era apenas o reconhecimento de uma falha moral. Era o peso de ter olhado nos olhos do Mestre logo após a negação. Era a consciência de que havia falhado com o único que nunca havia falhado com ele. Era o desmoronamento de uma autoimagem que havia sido construída sobre a areia da própria confiança. Aquele choro foi o início de uma transformação tão profunda que transformou um pescador inseguro e impulsivo no rocha, sobre a qual a Igreja de Cristo seria edificada para sempre. E você já sentiu esse choro? Já sentiu lágrimas escorrer sem que você soubesse exatamente de onde vinham? Sem que houvesse uma razão óbvia, sem que alguém tivesse dito algo que justificasse aquela emoção? Essa é uma das marcas mais claras e mais preciosas de quem foi tocado por Deus. Porque quando o Espírito Santo pousa sobre uma vida, ele desfaz as camadas de endurecimento que os anos, as mágoas e as decepções foram pacientemente construindo. Ele toca os lugares que ficaram selados pela dor, os espaços que foram fechados por traição, os cantos da alma que foram escurecidos pela vergonha acumulada ao longo de uma vida inteira. E quando esses lugares são tocados pela mão de Deus, eles choram, não de desespero, não de tristeza sem horizonte, de alívio, de reconhecimento, de encontro. O Salmo 31, versículo 7, diz com uma beleza que atravessa séculos: alegrar-me-ei e me regozijarei na tua misericórdia, porque tu viste a minha aflição, conheceste a angústia da minha alma. Isso é exatamente o que acontece quando você chora diante de Deus. Você não chora porque perdeu, você chora porque foi visto, porque alguém enxergou a sua dor,
enxergou a sua luta, enxergou o que você carregou em silêncio por tanto tempo, com tanto peso, com tanta solidão. E esse alguém não é qualquer pessoa. É o Deus do universo, o Criador dos céus e da terra, o Senhor de toda a história, que parou para olhar para você e disse: eu sei, eu vi, eu estou aqui. Não há nada mais poderoso do que ser visto por aquele que tudo vê. Não há nada mais libertador do que chorar diante de alguém que não vai te julgar, que não vai minimizar a sua dor, que não vai dizer que você está exagerando, que vai apenas acolher, sustentar e renovar. Guarde isso no seu coração como uma pedra preciosa. Se você já chorou desse jeito, sem saber ao certo porquê, com um misto de dor e de paz que não se explica, saiba que aquele foi um momento em que Deus estava mais próximo do que você poderia imaginar. Ele estava ali, desatando nós que você nem sabia que existiam, limpando feridas que você havia coberto com curativos temporários, preparando o terreno para algo novo que estava prestes a brotar. O choro sem explicação não é fraqueza. Jamais foi. É o começo de uma renovação que só o céu pode produzir e que nenhuma força terrena poderá reverter. A paz que não faz sentido nenhum. Há momentos na vida em que tudo ao redor está desmoronando e mesmo assim, por dentro, reina uma calma inexplicável. O médico acaba de dar um diagnóstico sério. Aquele tipo de diagnóstico que faz o chão desaparecer debaixo dos seus pés. O casamento está sendo ameaçado por algo que parecia impossível de acontecer. O emprego foi perdido de uma hora para outra, sem aviso, sem preparação, sem nenhuma rede de segurança visível. A conta bancária está negativa e as contas vencem na semana que vem. E você, que a lógica mais elementar diria que deveria estar em pânico total, que deveria estar com o peito partido de ansiedade, encontra em si mesmo uma serenidade que nem você entende. Uma paz que não combina com a situação. Uma paz que não faz sentido nenhum do ponto de vista humano, que contradiz todas as circunstâncias externas, que desafia todas as expectativas racionais. Isso, meu amigo, não é negação da realidade, não é frieza emocional, não é insensibilidade ao que está acontecendo, não é aquela anestesia temporária que vem do choque. Isso é uma das experiências mais ricas, mais profundas e mais incompreendidas da vida espiritual. Isso é o cumprimento literal, concreto e atual de uma promessa registrada em Filipenses 4, versículo 7, quando Paulo escreveu aos crentes de Filipos: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentidos em Cristo Jesus." Perceba a palavra que Paulo usou com tanta precisão: excede. Essa paz não está dentro dos limites do entendimento humano. Ela não cabe dentro da lógica das circunstâncias. Ela não obedece às leis da razão, nem às equações do pensamento linear. Ela vem de fora dos limites do que é humano. Ela desce de cima, de um lugar onde as tempestades não chegam, onde os diagnósticos não assustam, onde os saldos negativos não têm poder. Ela é instalada por uma mão que está acima de todos os tumultos, acima de todas as tempestades, acima de todos os diagnósticos médicos e de todos os números negativos de qualquer extrato bancário. E quando essa paz chega, ela não apenas aquieta, ela guarda. O texto diz que ela guardará os vossos corações, como uma sentinela divina posicionada na entrada da sua mente, que impede que os pensamentos de medo, de desespero e de catastrofismo entrem e se instalem. A ciência da neuroteologia, um campo fascinante que estuda a relação entre experiências espirituais e a atividade cerebral, identificou algo extraordinário. Pessoas em profundo estado de entrega espiritual, em estado de oração contemplativa ou de adoração sincera, apresentam uma redução significativa e mensurável na atividade da amígdala, que é a estrutura cerebral responsável pelas respostas de medo e ansiedade.
Ao mesmo tempo, o córtex pré-frontal, responsável por decisões racionais e pelo senso de perspectiva, apresenta aumento de atividade. Em outras palavras, o que a Bíblia chama de paz, que excede o entendimento, tem uma correlação real, documentada e científica na estrutura neurológica do ser humano. Quando o espírito se rende ao Espírito de Deus, o próprio corpo, com toda a sua biologia complexa, responde com uma calma que vai além de qualquer circunstância. Pense em Paulo e Silas na prisão de Filipos, relatada em Atos 16. Eles tinham sido espancados publicamente, vergonhosamente, com vara diante de todos. Tinham seus pés presos no tronco de madeira, numa posição dolorosa e degradante. Estavam no cárcere mais profundo, no lugar reservado para os presos mais perigosos. A situação não poderia ser mais desesperadora para qualquer observador externo. E sabe o que eles estavam fazendo à meia-noite, no ponto mais escuro daquela noite, naquele lugar mais escuro daquela prisão? Cantando, orando, louvando a Deus com tanta intensidade que os outros presos ouviam. Não porque a dor tinha parado, não porque os pés tinham sido soltos, não porque a situação tinha melhorado 1 milímetro, mas porque eles carregavam dentro de si uma paz que a prisão não tinha chave para confiscar, que as correntes não tinham força para prender, que o sofrimento físico não tinha poder para apagar. Você já viveu isso? Já esteve numa situação em que todo mundo ao seu redor dizia que você deveria estar destruído, que dizia não entender como você ainda estava de pé, que ficava surpreso com a sua serenidade, mas por dentro havia uma voz suave e inabalável que dizia apenas: "Eu estou com você"? Esse é o toque de Deus. Essa paz não se conquista com esforço humano. Não se fabrica com técnica de meditação ou com força de vontade. Ela é dada. É um presente gratuito e imerecido de um pai que conhece cada um dos seus filhos e sabe exatamente o momento em que eles precisam de um amparo que vai além do que qualquer ser humano, por mais amado que seja, pode oferecer. Se você está passando por algo difícil agora, e mesmo assim há em você, mesmo que pequena como uma centelha quase apagada, essa paz inexplicável, não a ignore. Não a descarte como coincidência ou como mecanismo de defesa psicológico. Ela é a presença de Deus, te dizendo que Ele está no controle quando você não está, que Ele enxerga o fim quando você só vê o meio, que Ele já tem a resposta quando você ainda nem entende completamente a pergunta. E quando Deus está no controle, mesmo o que parece definitivamente perdido pode ser restaurado de uma forma que você nunca ousou imaginar em nenhum dos seus sonhos mais ousados. O instante em que a Bíblia ganhou vida. Há pessoas que leram a Bíblia por anos, como quem cumpre uma obrigação religiosa, como quem faz uma lista de afazeres espirituais. Leram os mesmos versículos repetidas vezes, participaram de estudos bíblicos, decoraram passagens por obrigação da escola dominical, ouviram sermões sobre os mesmos textos inúmeras vezes. E ainda assim, por muito tempo, aquelas palavras não desciam do nível intelectual para o nível da alma. Eram informação, eram doutrina, eram conhecimento, mas não eram vida. E então, um dia, em uma manhã completamente comum, ou numa tarde qualquer de terça-feira, ou no silêncio pesado de uma madrugada em que o sono não vinha e a mente girava sem parar, algo diferente aconteceu. Aquele mesmo versículo que tinham lido dezenas de vezes antes saltou da página. Não é uma metáfora, é a descrição mais precisa possível do que acontece. As palavras parecem se mover, parecem ter temperatura, parecem ter sido escritas naquele exato dia, para aquela exata situação, para aquela exata dor que estava sendo carregada em silêncio. Havia naquelas palavras uma precisão cirúrgica que nenhum acaso pode explicar. Aquele instante desafia qualquer explicação racional que se queira oferecer.
Biblistas e hermeneutas podem analisar o contexto histórico, o idioma original hebraico ou grego, a estrutura literária dos textos sagrados, o ambiente cultural do primeiro século e farão isso com profundidade, rigor e competência admiráveis. Mas nenhuma análise acadêmica do mundo consegue explicar por que aquele versículo específico, naquele momento específico da sua vida, atravessou todas as suas defesas intelectuais, passou por cima de todas as suas dúvidas e chegou diretamente ao seu coração como uma flecha que sabia exatamente para onde apontar. Isso não é exegese. É a ação soberana do Espírito de Deus sobre uma alma preparada para receber. A Bíblia fala sobre isso de forma direta, intensa e inconfundível em Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e dos tuétanos, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Perceba cada elemento dessa declaração. Viva, não apenas preservada, eficaz, não apenas bela, mais afiada do que espada de dois gumes, não apenas edificante. Penetra até a divisão da alma e do espírito, não apenas até a superfície emocional. Discerne os pensamentos e as intenções, não apenas as atitudes externas. Isso é uma palavra que age com poder cirúrgico sobre o ser humano inteiro. Há um relato de beleza inigualável em Lucas 24, quando dois discípulos completamente desolados caminhavam para Emaús depois da crucificação de Jesus, com o coração partido pela morte do mestre que haviam seguido. Um estranho se junta a eles no caminho e começa a explicar as Escrituras, começando por Moisés e passando por todos os profetas, mostrando como tudo apontava para Cristo. A Bíblia registra com uma precisão tocante que, enquanto ele falava, o coração dos dois ardia. Ardia. Essa palavra em grego original, kaiô, denota um fogo intenso e contínuo, uma combustão que não se apaga facilmente. Eles não sabiam que era Jesus quem falava. A mente racional não havia reconhecido, mas o coração já sabia. O Espírito já reconhecia a voz do bom pastor antes mesmo de a mente compreender. Você já sentiu isso? Aquele coração ardendo enquanto lia a palavra? Aquela sensação de que a mensagem não estava indo para a cabeça, mas diretamente para dentro, para um lugar onde você nem sabia que havia ferida que precisava de cura, nem sabia que havia questão sem resposta, nem sabia que havia fome não satisfeita? Isso é o Espírito Santo usando a palavra como bisturi preciso, como remédio específico, como luz penetrante dentro de um escuro que você havia deixado de perceber. Isso é uma das experiências que separam para sempre quem conhece a Bíblia de quem foi alcançado pela Bíblia. Há uma diferença enorme entre essas duas coisas, e ela importa mais do que qualquer coisa. Você pode conhecer todos os livros, todos os capítulos, todos os personagens bíblicos, todas as doutrinas fundamentais, e ainda assim ter um coração frio, indiferente, distante. Mas quando Deus toca você através da sua palavra viva, algo permanente e irreversível acontece dentro de você. Você nunca mais consegue tratar aquele livro como um simples livro, como uma obra de literatura religiosa ou histórica. Ele se torna um lugar de encontro pessoal. Um espaço sagrado onde você sabe, com toda a certeza, que vai ouvir uma voz que não é a de nenhum ser humano. A voz do Pai que conhece o seu nome. A sensação de ser guiado por uma mão invisível. Existem decisões na vida que a lógica mais apurada simplesmente não resolve. Situações em que você analisa todos os dados disponíveis, pesa todos os prós e os contras com cuidado, consulta pessoas sábias e experientes, ora, jejua, busca conselho e ao final desse processo exaustivo, ainda assim, há algo dentro de você que simplesmente sabe qual caminho tomar. Não é uma voz audível que ecoa no quarto,
Não é uma visão dramática cheia de luz e revelação sobrenatural. É uma convicção suave, mas absolutamente inabalável, que se instala no centro mais profundo do seu ser como uma âncora que não cede e que nenhum argumento contrário, nenhuma pressão externa e nenhuma circunstância desfavorável consegue deslocar. Isso é a liderança do Espírito Santo. É o cumprimento da promessa clara e inequívoca de João 16, versículo 13. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Guiará. Não é uma possibilidade que pode ou não se concretizar. Não é uma eventualidade que depende de condições perfeitas. É uma garantia dada pelo próprio Cristo antes de partir. Para quem está conectado a Deus, para quem cultivou sensibilidade espiritual através de anos de oração, de meditação na palavra, de entrega real e não apenas formal, o Espírito Santo atua como uma bússola interna que aponta sempre para o norte divino, mesmo quando as circunstâncias externas estão completamente desorientadas, mesmo quando os mapas humanos dizem que não há caminho, mesmo quando todos ao redor afirmam que a direção que você está tomando é insensata. A psicologia moderna fala muito sobre intuição, sobre o processamento inconsciente de informações que o cérebro humano realiza continuamente fora do campo da consciência racional. Pesquisadores da Universidade de Cambridge e do Instituto Max Planck documentaram que seres humanos são capazes de processar padrões altamente complexos de informação antes mesmo de articulá-los conscientemente, o que produz aquela sensação que popularmente chamamos de sexto sentido, ou de palpite certeiro. Mas o que a ciência descreve como um sofisticado mecanismo cognitivo, o crente que conhece a Deus reconhece como algo de natureza inteiramente diferente. É a voz do Espírito de Deus falando à parte mais íntima, mais profunda e mais verdadeira do ser humano. Pense em Abraão. Deus o chamou para sair de Ur dos Caldeus, da sua terra, da sua família, do seu ambiente conhecido, sem lhe dizer ao certo para onde ia. Hebreus 11, versículo 8, registra essa verdade com uma precisão que corta o coração. Ele saiu sem saber para onde ia. Do ponto de vista da lógica humana mais elementar, isso é irracional, é irresponsável, é, segundo os padrões do mundo, uma forma de loucura voluntária. Deixar tudo que você conhece, tudo que te dá segurança, tudo que te identifica culturalmente e familiarmente, para seguir em direção a um destino que você não conhece, guiado apenas por uma convicção interior. Mas Abraão tinha algo que a lógica não podia contestar, que os argumentos racionais não podiam superar. Uma convicção de que a mão que o conduzia era infinitamente mais confiável do que qualquer mapa humano, qualquer cálculo estratégico, qualquer planejamento elaborado por mente humana. Quantas vezes você fez algo que não tinha como explicar para os outros? Quantas vezes você tomou uma decisão que parecia estranha para quem olhava de fora, mas que por dentro havia uma certeza que não te deixava ceder? Largar um emprego estável para seguir um chamado que só você entendia. Recusar uma proposta financeiramente atraente porque algo profundamente instalado dentro de você dizia que aquilo não era o caminho. Ir visitar uma pessoa que você não via há anos, sem nenhuma razão óbvia, e descobrir que ela estava passando pela pior fase da sua vida e precisava daquele contato exatamente naquele dia, naquele momento. Esses não são acasos que se repetem na vida das mesmas pessoas. São movimentos orquestrados pelo Espírito Santo na vida de quem aprendeu, ao longo do tempo, a reconhecer a sua voz e a obedecer ao seu toque. Ser guiado por Deus não significa que o caminho vai ser suave e sem percalços. Abraão foi guiado até Moriá para o maior teste da sua vida. José foi guiado pelo sonho divino,
mas o percurso passou pela cova escura, pela escravidão humilhante e pela prisão injusta antes de finalmente chegar ao palácio que o sonho havia mostrado. A orientação divina não elimina as dificuldades do percurso. Ela não promete estradas pavimentadas nem jornadas sem obstáculos. Ela garante algo infinitamente mais precioso, que o percurso tem propósito. Que cada passo, mesmo os dolorosos, está sendo contado, aproveitado e redimido por uma sabedoria que enxerga o que os nossos olhos ainda não conseguem ver, que conhece o fim desde o princípio. O amor que você não merecia e que chegou. Mesmo assim, existe uma experiência espiritual que é, ao mesmo tempo, a mais simples de enunciar e a mais devastadoramente profunda de viver. O momento em que você compreende, de verdade, não apenas com a cabeça, não apenas como um dado teológico a ser afirmado no credo, mas com toda a sua alma, com todo o seu espírito, com toda a sua história, que Deus te ama. Não porque você fez algo extraordinário para merecer, não porque você é perfeito, ou disciplinado, ou forte, ou consistente na fé. Não porque o seu histórico espiritual impressiona, mas simplesmente porque Ele é amor e você é seu filho. Ponto. Sem condicionais, sem porém. Sem enquanto você mantiver um determinado padrão. Parece simples de entender, não é verdade? A maioria das pessoas que frequenta igrejas sabe de cor que Deus é amor. Essa frase aparece em camisetas, em quadros decorativos, em postagens de redes sociais, em músicas de louvor. Todos a conhecem. Mas saber de cor e ser alcançado por essa verdade são duas experiências completamente diferentes, que moram em planetas opostos. Há uma distância abissal entre ter essa informação armazenada na memória intelectual e ter essa realidade instalada, funcionando, viva, no coração. E quando essa realidade finalmente chega, quando ela atravessa todas as camadas de indignidade acumulada, de vergonha construída ao longo de anos, de sensação de não ser merecedor de nada de bom, ela chega como um tsunami de graça que simplesmente arrasa tudo o que você havia construído para se proteger e deixa o ser humano de joelhos, com lágrimas que ele mesmo não entende. Paulo orou em Efésios 3, versículos 18 e 19, com uma intensidade que revela o quanto ele sabia que isso não era algo que se conquistava pelo esforço intelectual. Ele orou que os crentes pudessem compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a profundidade e a altura do amor de Cristo, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento. Paulo, que havia estudado a Torá com o maior mestre da sua geração, que havia tido uma experiência sobrenatural no caminho de Damasco, que havia recebido revelações que não lhe eram permitidas transmitir, esse mesmo Paulo sabia que o amor de Deus era inabarcável pela mente humana, mesmo pela mais brilhante e mais formada. Por isso ele orou, não estudou, não argumentou, orou. Porque essa experiência não se alcança pelo esforço intelectual. Ela é revelada pelo Espírito e é recebida pelo Espírito do ser humano que se abre para ela com humildade. A neurociência contribui com uma perspectiva fascinante aqui. Pesquisas extensas sobre o impacto do amor incondicional na saúde humana mostraram que a experiência de ser amado sem condicionalidades, sem cobranças, sem o peso do desempenho, sem a ameaça constante de perder o amor se falhar, ativa no cérebro humano circuitos de recompensa profundos, reduz drasticamente os marcadores biológicos de estresse como o cortisol e produz alterações estruturais no hipocampo, região associada à memória emocional e ao processamento de experiências traumáticas. O ser humano foi criado para ser amado incondicionalmente. E quando encontra esse amor, algo na própria biologia responde com uma cura que não vem de nenhum frasco de remédio. Pense no filho pródigo da parábola em Lucas 15. Aquele rapaz havia pedido a herança do pai ainda em vida.
Um gesto que, no contexto cultural do primeiro século judeu, equivalia a desejar a morte do pai. Havia partido. Havia desperdiçado tudo em prazeres que não sustentavam. Havia chegado ao ponto mais baixo que uma pessoa pode tocar, criando porcos, desejando comer o alimento dos animais que cuidava, com fome, com vergonha, sem amigos, sem futuro visível. E quando decidiu voltar, ele não voltou com orgulho. Voltou com um discurso preparado para pedir emprego. Não se sentia mais digno de ser chamado filho. Queria apenas sobreviver na periferia de uma relação que havia destruído com suas próprias mãos. Mas o pai, que estava olhando de longe, correu ao seu encontro. Correu. O texto grego usa um verbo que indica movimento rápido, urgente, sem hesitação. O pai viu o filho ainda de longe e se moveu com pressa na sua direção, sem esperar que o filho chegasse até ele, sem esperar a explanação, sem esperar o pedido de desculpas completo. Essa imagem do pai que corre é uma das mais poderosas de toda a Escritura, porque ela revela com uma clareza que nenhuma argumentação teológica supera qual é o coração de Deus para com cada filho perdido que decide se levantar do chiqueiro e voltar para casa. Se você já sentiu esse abraço invisível, aquele momento em que, no meio de toda a sua bagunça interna, de todo o peso das suas falhas, das suas inconsistências, dos seus pecados que você achava que eram grandes demais para serem perdoados, chegou uma certeza calorosa e absolutamente inabalável de que você era amado. Esse foi um dos momentos mais santos da sua vida inteira. Deus te alcançou naquele instante para revelar algo que a teologia descreve, mas que só o Espírito pode instalar. Que você não precisa ganhar o seu amor. Você já o tem, e isso nunca vai mudar. O momento em que Deus interrompeu tudo. Há histórias que não têm outra explicação senão Deus. Não a casualidade construída pela estatística, não a coincidência gentil do destino, não o bom humor aleatório do acaso. Deus. Há momentos na vida de um filho seu em que a narrativa estava seguindo um rumo definido, com começo, meio e fim já desenhados. E de repente, sem aviso prévio, sem preparação, sem nenhum sinal exterior que justificasse racionalmente o que estava prestes a acontecer, algo mudou completamente. A história deu uma curva que ninguém havia previsto. Uma reviravolta que não cabe em nenhuma estatística médica, que não se encaixa em nenhuma probabilidade financeira, que não tem explicação dentro de nenhum modelo psicológico disponível, que deixa até os não crentes sem palavras diante da evidência. Quem foi tocado por Deus conhece pelo menos uma dessas histórias dentro da própria vida, gravada na memória como uma pedra de memória que o tempo não consegue apagar. Pode ser a história de uma doença que os médicos consideravam sem solução possível, que havia recebido um nome terrível e uma sentença temporal, e que desapareceu de uma forma que os próprios médicos não sabem explicar. Pode ser o relacionamento que estava chegando ao fim, que havia acumulado anos de feridas, de ressentimentos, de comunicação quebrada, e que foi restaurado de uma forma que nenhum processo de aconselhamento humano sozinho conseguiria produzir. Pode ser a situação financeira que estava afundando sem perspectiva, e de uma hora para outra, de um lugar completamente inesperado, uma porta se abriu que ninguém havia enxergado. Pode ser até algo aparentemente menor na escala das tragédias humanas, mas que você sabe com absoluta e inabalável certeza que foi a mão de Deus agindo de forma direta na sua vida. A teologia reformada chama isso de providência divina especial. E é importante entender o que a providência não é. Não é Deus observando à distância, como um relojoeiro que construiu o mecanismo e agora apenas assiste ao relógio funcionar por conta própria. É Deus ativamente presente dentro dos eventos, dentro dos processos humanos.
dentro das histórias individuais de cada filho seu, movendo, organizando, redirecionando, sustentando e, quando necessário, interrompendo completamente o rumo das coisas, conforme a sua vontade soberana e o seu amor imensurável e irrevogável. Provérbios 19, versículo 21, afirma com uma concisão que impressiona: muitos são os projetos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Pense em Ester. Ela estava vivendo a vida de uma jovem comum, uma jovem judia em terra estrangeira, sem poder político, sem influência aparente, sem nenhum dado biográfico que sugerisse que ela seria o instrumento decisivo de uma das maiores reviravoltas da história do povo de Israel. Uma série de eventos que pareciam absolutamente fortuitos para qualquer observador externo a colocou exatamente na posição de rainha, casada com o rei mais poderoso do mundo conhecido, exatamente no momento histórico em que o povo de Deus precisava com urgência de alguém com acesso irrestrito ao trono real. O livro de Ester, como muitos estudiosos observam, não menciona o nome de Deus uma única vez em todo o seu texto, mas a providência divina está em cada página, em cada decisão aparentemente casual, em cada coincidência que não é coincidência alguma quando analisada à luz do resultado final. Quando Deus interrompe uma narrativa, Ele não apenas muda o próximo capítulo da história, Ele reescreve o enredo inteiro com uma perspectiva que os personagens dentro da história ainda não conseguem enxergar. O que parecia uma história de tragédia inevitável se revela uma história de restauração sobrenatural. O que parecia um ponto final definitivo e irrevogável se revela apenas uma vírgula numa frase muito mais longa do que os olhos humanos conseguiam ler. O que parecia uma derrota definitiva, vergonhosa, pública, se revela o preparo necessário para uma vitória que estava sendo costurada nos bastidores do céu, com uma paciência que ultrapassa a compreensão humana. E aqui está algo que quero que você carregue consigo para todos os dias que estão por vir. Quando Deus interrompe a sua história, Ele não está apenas reagindo ao que aconteceu. Ele já sabia o que ia acontecer antes que acontecesse. Ele já havia preparado a resposta antes que a pergunta chegasse à sua consciência. Ele já havia tecido a solução antes que o problema se instalasse. Isso é o que a teologia chama de graça preveniente. A graça que chega antes. A graça que não espera você perceber que precisa. Que não espera você pedir da forma correta. Que não espera você merecer. Que age porque Ele é Deus e porque você é seu. E isso, para Ele, é razão suficiente. Se a sua história foi interrompida por Deus alguma vez, guarde esse momento. Guarde-o como as pedras que Israel tirou do rio Jordão no dia em que atravessou em seco para a terra prometida, para que nos dias inevitáveis de dúvida, nos momentos em que o medo tentar convencer você de que Deus se esqueceu, você possa voltar àquele momento específico e lembrar com toda a clareza. Ele fez antes. Ele pode fazer de novo. O peso que foi tirado de você, sem que você entendesse como existe um peso que só quem carregou sabe o que é. Não é o peso físico de um fardo material que se pode pousar numa mesa ou entregar para outra pessoa carregar por um momento. É o peso invisível e imensurável da culpa que não passa com o tempo, da vergonha que não sai da memória, por mais que você tente substituí-la com outras memórias melhores, do arrependimento que corrói por dentro como ácido lento e persistente, das palavras que não foram ditas quando deveriam ter sido e das que foram ditas quando deveriam ter ficado em silêncio, dos anos desperdiçados que nunca voltam, das escolhas erradas que produziram consequências nas quais você ainda vive, das pessoas que você machucou e que talvez nunca tenha podido encontrar para pedir perdão de verdade. Esse peso, quando se instala na alma sem encontrar resolução,
torna a vida progressivamente cinza, drena a energia vital, apaga a alegria genuína. Faz a pessoa se sentir indigna de qualquer bem que venha, convencida de que o sofrimento é apenas o resultado justo do que fez. E então, um dia, esse peso simplesmente não está mais lá. Não foi resultado de um esforço deliberado e progressivo. Não foi resultado de uma terapia, embora a terapia seja importante, necessária e capaz de ajudar muito no processo de cura emocional. Não foi porque o tempo passou e as memórias enfraqueceram, porque o tempo sozinho não cura, apenas anestesia temporariamente o que permanece vivo e pulsante nas camadas mais profundas. Foi uma experiência espiritual real, concreta, datada na memória, que aconteceu dentro de você. Foi o momento específico em que a graça de Deus pousou sobre aquela culpa específica, sobre aquele peso particular que você carregava com tanta consistência que havia esquecido como era não carregá-lo. E disse com uma autoridade suave e irresistível: está perdoado, está limpo, pode ir em paz. Você não precisa mais carregar isso. A neurociência tem pesquisado intensamente nas últimas 2 décadas o impacto do perdão genuíno sobre a saúde mental e física dos seres humanos, com resultados que confirmam com dados biológicos o que a Bíblia declarou há milênios. Estudos conduzidos na Universidade de Stanford pelo pesquisador Frederick Luskin e pelo Instituto John Templeton mostraram que pessoas que experimentam perdão genuíno, tanto o perdão recebido quanto o perdão concedido a quem as machucou, apresentam redução mensurável e significativa nos níveis de ansiedade clínica e depressão, melhora no funcionamento cardiovascular e imunológico, e até redução em marcadores inflamatórios no sangue que estão associados ao envelhecimento precoce e a doenças crônicas. O perdão não é apenas um conceito espiritual edificante. É uma intervenção biológica real com consequências físicas mensuráveis. E o perdão de Deus é o mais profundo, o mais completo e o mais eficaz que existe, porque não apenas trata os sintomas da culpa, ele extirpa a raiz. O Salmo 103, versículos 11 e 12, diz com uma imagem que a mente humana não consegue abarcar por completo. Porque assim como estão os céus acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta ele de nós as nossas transgressões. Oriente e Ocidente. 2 direções que, por definição geométrica, nunca se encontram. Não importa o quanto você caminhe em direção ao Oriente, o Ocidente continuará sempre do lado oposto, sempre à mesma distância relativa. É para essa distância que Deus joga os pecados dos seus filhos quando o perdão é recebido de verdade, com fé, com humildade, com a entrega genuína de quem sabe que não pode pagar a dívida, mas que acredita no pagador. Não os joga para um arquivo onde podem ser consultados e relembrados em momentos estratégicos. Joga para um lugar onde não existe recuperação possível, onde não existe busca que alcance, onde não existe acusação que encontre o objeto que procura, porque ele simplesmente não está mais lá. Pense em Maria Madalena, de quem 7 demônios foram expulsos por Jesus, conforme registrado em Lucas 8. A Bíblia não detalha o que ela havia vivido antes desse encontro transformador. Não conhecemos o nome dos seus pecados, não conhecemos a história das suas escolhas, não conhecemos o peso específico que ela carregava. Mas o fato de que 7 forças espirituais malignas haviam encontrado espaço dentro dela revela o quanto aquela vida havia sido marcada pela escuridão, pela dor, pelo aprisionamento espiritual. E quando Jesus a libertou, algo tão profundo aconteceu dentro dela que ela se tornou uma das seguidoras mais fiéis, mais corajosas e mais consistentes de todo o ministério de Cristo.
Esteve ao pé da cruz quando os discípulos homens haviam fugido com medo. Foi ao sepulcro de madrugada quando o medo paralisava os outros. E foi a ela, a quem havia carregado o peso mais pesado e que havia recebido a libertação mais radical, que Jesus se revelou primeiro depois da ressurreição mais gloriosa da história. A que mais havia recebido em graça foi a primeira a receber em glória. Se você já sentiu aquele peso sair de você, se você já experienciou aquele momento em que a culpa que te perseguia por anos simplesmente não tinha mais força, em que você acordou um dia e percebeu que aquela voz acusatória estava silenciada, saiba com toda a clareza, isso não foi psicológico apenas, foi espiritual e real. Foi a mão de Deus tocando na parte mais escura da sua história pessoal e declarando, com autoridade que nenhum inimigo pode contestar, que aquela escuridão não tem mais poder sobre você, que você foi comprado, lavado, perdoado e libertado, e que essa é uma declaração que não expira. Você chegou até aqui. E isso diz muito sobre você, muito mesmo. Sabe quantas pessoas começam um vídeo como esse e nunca chegam ao final? A maioria, a grande maioria. As distrações infinitas do mundo digital, a superficialidade que as redes sociais impuseram como padrão de consumo de conteúdo, a pressa que consome e fragmenta a atenção da geração em que vivemos, o hábito de pular de vídeo em vídeo sem se aprofundar em nenhum. Tudo isso conspira ativamente contra quem quer se aprofundar, quem quer parar, quem quer ouvir de verdade. Mas você ficou. Você ouviu cada bloco. Você deixou cada palavra percorrer o caminho da mente até o coração. Isso não é coincidência. Isso é caráter espiritual. Isso é fome de Deus. Você faz parte de um grupo seleto de pessoas que ainda tem fome genuína. Fome de algo real, de algo que vai além do entretenimento rápido, além do superficial que não alimenta, além do ruído constante e ensurdecedor do mundo que parece nunca parar. Você faz parte dos que ainda buscam o rosto de Deus com persistência, mesmo que às vezes com lágrimas nos olhos, com dúvidas no coração, com cansaço acumulado nos ombros. E Deus vê isso. Ele vê você aqui, nesse momento exato, com tudo o que você está carregando, com tudo o que você viveu até agora, e está sorrindo para você com um amor que não tem fundo. Hoje, neste estudo, conversamos sobre 7 experiências que só quem foi verdadeiramente tocado por Deus conhece. Falamos sobre o choro sem explicação, aquele que vem de um lugar onde as palavras não chegam. Falamos sobre a paz que não faz sentido nenhum diante das circunstâncias e que, mesmo assim, reina dentro do coração. Falamos sobre o instante transformador em que a Bíblia deixou de ser letra e se tornou vida pulsando dentro de você. Falamos sobre a sensação poderosa de ser guiado por uma mão invisível que conhece o caminho quando você não conhece. Falamos sobre o amor que chegou sem que você merecesse, sem que você esperasse e que mudou tudo. Falamos sobre o momento em que Deus interrompeu a narrativa da sua história e reescreveu o enredo com uma sabedoria que vai além de qualquer planejamento humano. Falamos sobre o peso que foi tirado de você sem que você entendesse completamente como, e sobre a certeza absoluta de que você nunca esteve sozinho. E sou capaz de apostar, com uma certeza que vem da experiência de quem faz esse trabalho há muito tempo, que você se reconheceu em pelo menos uma dessas experiências. Talvez em várias, talvez em todas elas. Agora, quero que você faça algo muito especial e muito significativo. Nos comentários deste vídeo, escreva a frase: Deus me tocou e nunca mais fui o mesmo. Essa é a sua declaração pública de que você passou por aqui, de que você ouviu, de que a palavra chegou ao seu coração e algo dentro de você respondeu. Quero saber quem são os escolhidos que estão chegando até o final das minhas narrações. Quero ver o seu nome ali nos comentários.
Cada comentário com essa frase é um nome que eu vejo, que eu celebro, que me diz que esse trabalho está cumprindo o seu propósito, que a semente está sendo plantada em terra boa, que o esforço de cada estudo preparado com oração tem valido a pena. E se você ainda não está inscrito neste canal, quero te dizer algo de coração, com toda a sinceridade que consigo reunir. Se inscrever aqui é um gesto de honra a si mesmo e ao caminho espiritual que você está trilhando. É dizer que você valoriza o tempo que Deus te deu, que você quer investir os próximos dias com conteúdo que nutre a alma em profundidade e não apenas entretém a superfície da mente. Toque no botão de inscrição agora. Ative as notificações, porque há muitos outros estudos vindo por aí, preparados com oração e com o desejo genuíno e sincero de que a palavra de Deus chegue ao seu coração com poder renovado a cada vídeo. Agora, um convite muito especial e muito próximo do coração. Existe uma forma de você ir além e fazer parte da família mais próxima e mais íntima deste canal. Tornar-se membro. Por um pequeno investimento mensal, você passa a sustentar algo que vai muito além de um canal do YouTube. Você passa a ser parte ativa de uma missão que alcança pessoas que estão em solidão profunda, em crise de fé, em dor que não encontra palavras, em busca desesperada de um sinal de que Deus ainda fala nos dias de hoje. Cada membro é um pilar. Cada membro é parte do alicerce que mantém esse trabalho de pé. É graças a pessoas como você que este canal continua vivo, continua produzindo com qualidade, continua alcançando milhares de vidas que talvez nunca tenham entrado numa igreja, que talvez não tenham pastor, que talvez não tenham comunidade, mas que aqui, neste espaço, encontraram Deus de uma forma que mudou a trajetória da sua vida. Se você quiser fazer parte dessa missão, clique no botão de membros logo abaixo do vídeo. Esse pequeno investimento não é no canal, é no reino. E o reino tem retornos eternos. E se você já é membro, muito obrigado. De verdade, do fundo do coração. Você é parte do que Deus está fazendo aqui. E isso tem valor eterno. Antes de fechar este vídeo, quero que você faça uma última coisa. Uma só. Levante as mãos onde você estiver agora, no carro, na cama, no sofá, na cozinha, no quarto, onde quer que esteja. Levante as mãos e louve ao Senhor pelo dia de hoje, por ter chegado até aqui, por cada palavra que tocou o seu coração, por cada experiência que você reconheceu como marca da presença de Deus na sua história. Porque se Ele te tocou uma vez, Ele pode tocar de novo. E se Ele pode tocar de novo, nenhuma situação na sua vida, por mais difícil que pareça agora, está além do alcance da sua graça. Que a paz do Senhor Jesus Cristo guarde o seu coração e a sua mente. Que o Espírito Santo continue te guiando, te consolando e te transformando em tudo o que Deus sempre soube que você seria. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e todos os seus projetos. Até o próximo estudo.